Olá pessoal, quero dizer para vocês que deu problema no meu áudio, porque estava escolhido outro microfone, então o som não saiu, tá? Nesse vídeo que está rolando aí para vocês, mas eu vou pegar as partes principais e disponibilizar, tá? Pegar as partes principais de áudio e as principais partes da aula e gravar por cima, né, do conteúdo que eu passei para vocês aí. Tudo bem? Vamos lá. Bom, galera, a parte de avaliações, né, eu acho que é importante que a gente trabalhou na aula, né? Como eu disse, não vai ter avaliação, tá? Vão ser questionários e atividade de simulação. Os questionários vocês desenvolvam no caderno, tá? E sempre vou dar o questionário relativo à semana que a gente está trabalhando. Então, tem um questionário para a aula de hoje, que deve ser feito, tá? Tem um prazo de uma semana aí para ser feito, tá? E também vai ter atividades de simulação, tá? A atividade de simulação eu dei um exemplo do Tinkercad para vocês, que é um programa que vocês usam, tá? Mas eu não aceito que fica o Ctrl+C, Ctrl+V. Um aluno faz e aí passa para os demais e é a mesma imagem que está rolando entre vocês, tá? Então, professor, não só na sua matéria, mas como em todas as outras que os professores passavam nas 2 semanas, a gente ficava com esse problema em conseguir conciliar tudo. então assim, a gente só vai trabalhar, só vou trabalhar conteúdo na semana A, tá? Os questionários façam, tá? Façam sempre no caderno, tá? Evitem fazer no Word. O Word não vai valer nota, tá? Então façam no caderno, escrevam no caderno e aí vocês tiram uma foto e me mandam, tá? E atividade de simulação eu dei exemplo do Tinkercad para evitar, né, ficar tirando foto do programa, do aplicativo e manda um para o outro, tudo bem? Então assim, só para deixar claro, respondendo o comentário que foi feito, né? Somente vai ter conteúdo na semana da nossa aula, tá? E eu não vou passar avaliação. A questão de presença também, que eu não comentei na aula com vocês, a presença vai ser em cima das atividades entregues, tá? Então, se o aluno esteve presente na aula 5, beleza, tem presença. Se ele fez atividade, também vai ter presença, tá? Mas caso o aluno esteja presente na síncrona, tá? E aí não fez atividade, ele leva a presença, mas acaba não ganhando nota, tá? É isso, tudo bem? Não desconto nota por erro na atividade, no questionário, na atividade de simulação. O importante para mim é que vocês tentem fazer, tudo bem? É isso. Então, pessoal, como eu falei para vocês na aula, tá? Não vou trabalhar a parte de robótica, nem de aeronaves espaciais. Vou trabalhar mais focado na indústria, tá? A parte de controle de processos. Parte de robótica, eu comecei o ano passado a trabalhar algum conteúdo relacionado à robótica,
que foi o desenvolvimento de aplicativos através do App Inventor, porque há muitos TCCs, né, durante os anos aí que estou no IF, o pessoal acaba fazendo um robozinho e acaba controlando por um aplicativo, tá? Então, a intenção de ajudá-los com o App Inventor é fazer a comunicação principalmente entre o Arduino, tá? E o aplicativo, tá? Então, principalmente pelo Bluetooth, que vocês acabam utilizando nos protótipos, tá? Só que o que acontece? O ano passado não foi obrigatório a parte prática, mas somente simulação, tá? E aí eu mostro também no segundo semestre, tá? Como que faz para simular a comunicação entre o celular, tá? E também entre o Arduino, né? Utilizando o Bluetooth, né? Mas para isso o seu computador tem que ter Bluetooth também, tá? Para conseguir a simulação. Caso contrário, você vai ter que pedir para um amigo fazer essa simulação para você, tá? Fazer gravação dessa simulação para você. Mas dá para fazer sem ter os equipamentos físicos, tá? Então, isso eu vou demonstrar no segundo semestre como que utiliza esse aplicativo, tá? E devagarzinho a gente vai entrando em robótica, tá? Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, o controle ele é aplicado em muitas situações do nosso dia a dia, né? O ar-condicionado, que a gente quer controlar uma temperatura, né? Você seta lá 22 graus, fica variando entre 23 e 21. Outro exemplo que eu dei foi o carro, né? Você tem controle sobre os freios, sobre a aceleração, sobre a mistura do combustível, tá? Então, o controle de processo ele faz parte da nossa vida, sem muitas vezes a gente perceber de como que ele está presente, né, nos equipamentos, aquilo que tem ao nosso redor, tá? E até em coisas simples, tá? Como uma caixa da água, por exemplo, existe um pequeno controle ali para que a água não transborde da sua caixa da água, tá? A gente comentou também sobre a necessidade do controle automático, né, porque o homem não é mais capaz de manter o controle a contento, né, devido a uma produção elevada do sistema. Aí eu acabei dando exemplo da Pingo de Leite, né, que ela tem um doce muito bom, mas ela não tem um alcance muito alto, porque ela não tem uma produção elevada. Tem muitos controles que lá dentro não é feito de forma automática, é feito mais de forma manual, né? E isso daí acaba diminuindo o seu alcance, né? Existe um ritmo acelerado de produção, então você precisa produzir muitos muitos produtos, né? Então o homem não consegue dar conta sozinho, precisa de um sistema automático. Dei o exemplo das garrafas, né? Você pega vídeo na internet daquele monte de garrafa em cima de uma esteira, e aí elas são enchidas ao mesmo tempo, são encaixotadas ao mesmo tempo, são tampadas ao mesmo tempo, porque tem um ritmo acelerado de produção para atender uma grande demanda, né? Então, se fosse o homem fazer sozinho ali, ficar etiquetando as garrafas, ficar colocando líquido, fazendo tudo mais, não ia dar conta, né? Outro elemento que a gente comentou é sobre a precisão requerida de produção, né? Demos o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, para manter aquele sabor, ela tem que ter uma precisão muito alta, né? Senão ela seria Pepsi Cola, ela seria Funk Cola, qualquer coisa que não fosse Coca-Cola, né? Então, ela necessita desse controle automático para que ela entregue a mesma qualidade, né,
para que tenha confiabilidade do seu produto, né? A confiabilidade está ligada com a qualidade do que ela está oferecendo, né? Então a pessoa precisa comprar sabendo que ali vai ter, né, aquele mesmo sabor, aquele mesmo gosto, né? E aí eu comentei que não é igual fazer um bolo em casa. Você faz um bolo em casa, mesmo que você use o mesmo ingrediente, muitas vezes o bolo sai cada hora de uma forma, né? Uma hora sai batumado, outra hora sai parecendo uma onda, um lado cresce, outro lado não cresce, tá? Então acaba tendo alguns problemas aí, tá? Comentei também sobre a questão do aumento do nível de perigo, né? Há lugares que o ser humano não consegue ficar, porque ou o ambiente é muito quente, o ambiente pode ser muito gelado, então é um ambiente perigoso para a pessoa humana, né? Há lugares em que você tem produtos corrosivos, né? Produtos que são abrasivos, que acabam agindo contra a pele do ser humano, né? De forma química ou de forma física, né? Dei um exemplo também de quando eu trabalhei em uma fábrica de bateria, né? O ar era muito pesado, muito carregado, então em muitos lugares da fábrica havia necessidade do controle automático devido ao perigo que havia para o ser humano, tá? Então, nesse sentido, acaba auxiliando o controle, tá? Com o tempo, também outra necessidade, né, do controle automático que a gente comentou na aula foi a questão da elevação da produtividade. E a elevação da produtividade, ela é necessária, né, para as grandes indústrias, para elas se manterem com uma parte do mercado muito grande, né, manter o seu market share. E só que tem algumas consequências. As consequências é a redução de mão de obra, né? Dei o exemplo da usina que eu trabalhava, em que você tinha várias áreas, né? Dei o exemplo da moenda, do tratamento do caldo, e nessas grandes áreas tinha poucos funcionários trabalhando, né? Tinha 2 no campo e tinha um somente no COI, que é o Centro de Operações Industriais, né? Comentei também que na usina que eu trabalhava tinha 500 funcionários, na área externa tinha 3.000 devido a essa eficiência, né, operacional das instalações, tá? Né, e aí o que acontece, né? Mesmo com essa redução de mão de obra, né, você tem só 2 funcionários no campo, muitas vezes você só tem um cara no centro de operações industriais que está na frente do computador visualizando o processo, você tem um aumento de eficiência, né, devido a esse controle automático, né? Poucas pessoas conseguem dar conta de áreas que é do tamanho de um quarteirão, né? E também você tem uma redução de custo operacional do equipamento, porque quando você aplica o controle automático, você acaba maximizando a utilização dos equipamentos de forma mais eficiente. Você acaba utilizando de forma mais eficiente. Então o equipamento não vai ficar ligado à toa quando não é necessário, né? Você vai desligar ele quando for necessário. Então você acaba maximizando sua vida útil, a sua utilização, tá? Comentamos também sobre o objetivo do controle automático, tá? Tem a finalidade de manter uma variável ou condição num certo valor fixo ou variante, né? Dei o exemplo da temperatura, pressão, vazão, posição e pH, que são exemplos de variáveis, né, que você pode controlar. E dei o exemplo de como manter essa variável dentro de um certo valor, como o ar-condicionado. Você quer manter lá 18 graus, né? Ele não vai manter em cima de 18, mas ele vai manter próximo. Então pode variar a sua temperatura entre 17 e 20 graus, por exemplo. Então você tem essa variável variante, né? Ela está variante, mas está próximo a um valor desejado, né? Próximo àquilo que você deseja, né? Então ele está atingindo seu objetivo de controle.
que é manter nessa condição, né, num certo valor. E há condições que você tem que manter realmente naquela temperatura, né, ou pressão, né? Comentei também sobre a operação do controle automático, quais são as etapas principais, né? Dei o exemplo aí falando que você tem um tanque de água aí e quais são as etapas necessárias para realizar o controle sobre esse tanque, né? Então, eu coloquei ali que você tem um termômetro. Esse termômetro ele está medindo a temperatura dessa água. Ele está ligado a um tubo de Bourdon, tá, do tipo C. Ele tem uma elasticidade conforme a temperatura aplicada na ponta, no bulbo, ali onde está ligado ao tanque. Você tem a sua expansão do termômetro ou ele acaba diminuindo o seu tamanho, que ele tem uma elasticidade, né? Então, conforme a temperatura que ele sente, se aumenta a temperatura, ele estica mais, se diminui a temperatura, ele comprime mais, tá? E aí acaba tendo a movimentação ali dos contatos móveis. Tem um contato fixo, né? Um contato móvel. Um contato móvel está ligado com o tubo de Bourdon, né? E aí, conforme a temperatura, você liga a resistência ali de aquecimento para realizar o aquecimento da água, né? Que você está desejando, a temperatura desejada, né? Nosso exemplo ali está 50 graus, a temperatura desejada, né? Então, o que acontece? Primeiro você realiza a medição, né? Depois você faz a comparação, porque você tem um contato que está sobre o valor desejado, ali no caso está em 50 graus, né? E aí você tem outro contato que é móvel, que está ligado ao tubo de Bourdon. E aí você faz essa comparação entre o que você está desejando e a temperatura real, né? Essa comparação vai gerar um erro, né? Esse erro, esse desvio, ele vai servir para que nós possamos fazer a atuação sobre o nosso sistema através da resistência de aquecimento, tá? Acabei explicando para vocês também como é que funciona o sistema, acabei explicando rapidinho que você tem, na verdade, essas linhas são fios, né, de energia elétrica e é como se fosse uma chave. Então, quando os dois contatos ali em cima se encostam, esse contato pode ser de cobre, por exemplo. Então, quando eles se encostam, é como se você fechasse uma chave, um interruptor, né? Então, se você tivesse 24 volts ligado nesses fios, você ia acionar o contator, por exemplo. O contator, né, ele é um elemento que permite a intermediação entre uma potência mais baixa e uma potência mais alta. Então, de um lado você pode ligar 24 volts, do outro lado você pode ligar 220. E na hora que você acionar esse contato, a chave interna do contator vai fechar, né? E na hora que ela fechar, você vai mandar os 220 volts, né? Se fosse ligado 220 volts essa resistência, para realizar o aquecimento dessa água, né? Mas o importante é que você tenha ali a medição, comparação, geração do erro e a atuação sobre o seu sistema aí, né? Essas são as etapas principais da operação do controle automático, tá? E aí eu só vou explicar esse sistema para vocês compreenderem melhor o que está acontecendo. Comentei também sobre o processo, que é qualquer operação, sequência de operações envolvendo mudança de estado, composição, dimensão ou qualquer outra propriedade, tá? Então a mudança da água do estado líquido para o gasoso, né?
é um processo, né? É um processo porque envolve mudança de estado, né? Quando você está preocupado só com a propriedade da temperatura da água, quando você está fazendo um café, está aquecendo a água ali, você não está preocupado com pH, com sais minerais, né? É um processo. Dei o exemplo do estilingue, quando você puxa, estica, você está fazendo uma mudança de dimensão, então você está num processo de alteração. Tá? Não comentei sobre o que é um processo contínuo batelado. Processo contínuo é quando você tem entrada da matéria-prima de forma constante e saída do produto acabado de forma constante. Tá? Então, por exemplo, uma caldeira. Tá? Se você entra nela com água de forma constante, você vai sair de forma constante com vapor. Tá? No processo batelado, você entra com a matéria-prima, realiza o trabalho sobre ela e depois você sai com o produto acabado. Depois que terminou o processo, aí volta de novo. Né? O nosso exemplo do café é um exemplo de batelada, porque você precisa adicionar a matéria-prima, que é a água, realiza o aquecimento, faz o café, depois que terminou esse procedimento, aí você volta com outra caneca e coloca a matéria-prima de novo e repete todo o processo. Tá? E aí falei também sobre o sistema, que é a combinação de componentes, equipamentos físicos. Né? Então você tem ali botijão de gás, você tem fogão, você tem a caneca, panela. Então todos esses equipamentos eles formam um sistema que eles têm um objetivo comum, que é fazer o aquecimento dessa água aí, nesse exemplo. Tá? Comentei com vocês também algumas definições, né? Variável de processo, que vem ser a principal variável do seu sistema. No caso do exemplo do aquecimento da água, né? A gente não está preocupado com pH, com condutividade, nada mais. A gente só está preocupado com a temperatura. Então, ela é a variável de processo. Tá? Então, a variável de processo também é conhecida como variável controlada. Tá? E falamos também sobre a variável manipulada. A variável manipulada é a grandeza que é operada com a finalidade de manter a variável controlada dentro do valor desejado. Então, dei exemplo, você quer manter a temperatura da água ali em 45 graus, né, dentro da caneca. Então, o que você tem que fazer para conseguir isso? Né? Quem que você vai manipular para alcançar esse objetivo? Né? Você vai manipular a vazão de gás. Você manipula através da válvula que está ali na frente do fogão. Né? Então, se você deixa a válvula no mínimo, você vai ter uma vazão de gás mínima que vai demorar mais tempo para realizar o aquecimento da água que está dentro da caneca. Né? E, consequência, uma temperatura menor também. Então, se você deixa a válvula totalmente aberta, né, você vai ter uma vazão de gás maior, e essa vazão de gás vai provocar um aquecimento maior e vai passar dos 45 graus. Então, a vazão de gás é a nossa variável manipulada, quem a gente está manipulando. Né? Tem um problema aí de sigla, né, tanto para a variável de processo como manipulado. Pode aparecer como VP, PV ou MVN, dependendo se está em português ou em inglês. Tá? Mas é a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Comentei também sobre o que vem a ser o set point, né, que é o valor desejado. No exemplo da canequinha lá é os 45 graus, né? É o quanto que você quer, né, da temperatura da variável de processo. Tá? E também acabei colocando a questão do distúrbio, né, que sem distúrbio não há necessidade de controle automático. Então, existe a necessidade de controle porque existe distúrbio no seu sistema. Né? Então, se você, no exemplo ali do tanquinho, se você tivesse garantia que colocasse 50% na sua válvula, ia ter 50% de água, não há necessidade de controle, porque você sabe que você já está alcançando seu objetivo final, que é manter o tanque em 50%. Mas se a válvula na saída do tanque está fechada, a tendência é que a água dentro desse tanque transborde. Né? Então, esse é um tipo de distúrbio. No exemplo lá do aquecimento da água, um distúrbio seria alguém chegar e jogar uma água fria dentro da sua caneca.
né? Então isso também acaba atrapalhando, né, você manter a temperatura da água no valor que você deseja, tá? Falamos sobre desvio, né, que também pode ser chamado de erro, que é a diferença entre variável de processo e set point, tá? E esse erro ele é utilizado para a gente fazer a atuação sobre o nosso sistema, tá? Comentamos também sobre o ganho, que é uma relação, uma continha de divisão, que você pega a quantidade que variou da sua variável de processo e a quantidade que variou da sua variável manipulada e faz uma divisão, né, entre esses dois valores, né? Então eu dei o exemplo lá da temperatura inicial está em 20 graus da água e a vazão de gás é zero, e aí depois você coloca 50% de vazão de gás e a água vai mudando, vai aumentando devagar a sua temperatura até chegar lá em 60 graus, né? Então você ia colocar numa continha matemática, ia fazer 60 menos 20 dividido por 50 menos 0, fazendo uma relação entre entrada e saída, tá? E você ia encontrar o que a gente chama de ganho do processo, tá? Essa informação ela é utilizada para modelagem matemática, tá? É uma modelagem mais experimental, tá? A gente pode modelar um processo por equacionamento matemático puro, tá? E também fazendo testes práticos sobre o processo, que nem esse. Vamos colocar 50% de vazão de gás e vamos ver quanto que a temperatura vai variar, né? Então estava em 0, foi para 50. Então esse é um exemplo prático de obter o modelo do processo. O ganho é uma das informações desse modelo, tá? Baseado no experimento prático. Tudo bem? E por último, eu acabei mostrando para vocês as atividades, né? Olha lá, as atividades que vocês têm para fazer aí, né? São 4 questõezinhas, a última 4 é para definir cada um dos elementos, né? Vocês fazem no caderno, não precisa copiar enunciado, pode colocar só o número da questão, tá? E colocar, como fala? Coloca, né? Aula 1, questionário aula 1. Coloca os números das questões e as letras. 1, 2, 3, e aí eu vou saber ao que se refere, tá? No caso, estava mostrando para vocês que eu deixei já o slide da aula postado para vocês acessarem todas as respostas. Vocês vão encontrar nesse PDF, tá? E aí já criei ali no Moodle o local para vocês inserirem a atividade de vocês, né? A tarefa de vocês. Então, vai ter esse padrão, tá? De ter o local para inserir a atividade e também o slide da aula, tá? Aí surge uma pergunta nesse momento. Professor, Isabela perguntou se não se deve colocar a gravação da aula. Então, acabei respondendo essa pergunta, né? Sobre a gravação da aula. Infelizmente, hoje eu tive esse problema técnico de não sair o áudio, né? Mas vou deixar o conteúdo gravado para quem quiser acessar. Eu cortei bastante parte da aula. As partes que eu acho que não eram tão importantes, deixei mais o essencial. Mas vocês vão ter o conteúdo gravado, tá? Dessa aula. E aí vocês vão poder acessar depois pelo Moodle. Eu vou deixar disponível no Moodle essa aula gravada. Tudo bem? Deixa eu ver, tem mais áudio aqui para frente que vai aparecer. Eu não sei
qual que era a pergunta que surgiu. Deixa eu ver agora aí. Professor, como que a gente vai poder, tipo, tirar as dúvidas quando não estiver em aula? No caso aí, Um monte. Tem um com todos os professores em geral, e daí tem alguns professores que têm os grupos particulares com os alunos. eu tinha perguntado, né, se tinha grupo do WhatsApp. Vocês podem me adicionar podem me adicionar no grupo geral, tá? Acabei postando o meu número aí para vocês me adicionarem e também meu endereço de e-mail, né? Vocês acabaram perguntando também do endereço de e-mail meu, tá? Professor, o senhor poderia disponibilizar o e-mail do senhor também? Eu acabei digitando aí no comentário para vocês, né, meu e-mail, também digitei no telefone, tá? As dúvidas de aula vocês podem tirar pelo WhatsApp, né? Como eu disse na aula, vocês mandam as perguntas, podem mandar a qualquer horário, tá? Mesmo que eu visualize, talvez eu não responda naquele momento por causa da correria do dia a dia, né? Acabei colocando a situação da minha casa aqui, que é bem louca, né? Mas assim que tiver um tempo eu respondo a vocês, tudo bem? Então vocês podem utilizar o WhatsApp aí para entrar em contato, me adicione no grupão de professores, não precisa ser um grupo isolado para mim, tá? Para que a gente, qualquer aluno que tiver dúvida pode pegar e tirar a dúvida comigo aí, tudo bem? Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula, né? Infelizmente teve esse problema do som, mas eu acho que o essencial está aí gravado, tá? E até a próxima. Obrigado pela atenção de vocês.